Bem, nessa aula, como prometido, nós iremos falar sobre tipos de iluminação. Vou tentar ser bem breve e básico, nada muito detalhado. A mais básica de todas e que a gente vai ter acesso, muitas das pessoas começam tendo acesso, é bastão de LED. Tá, esse é um bastão de LED da Yongnuo 360 Mark III. É um bastão de LED RGB, no qual você pode colocar baterias e trocar a bateria, ele não tem uma bateria interna. É um bastão de LED que eu recomendo bastante para quem quer portabilidade e não precisa ter uma conexão de tomada, mas você pode conectar na tomada para ter uma fonte de luz contínua sem se preocupar com relação se tem bateria ou não. Mas se você não tem essa condição, às vezes você vai gravar numa zona rural, um lugar que não tem tomada, essa é uma das opções que eu recomendo demais. Eu gosto muito dele porque ele é uma luz bem forte, você tem esse leve controle aqui que você consegue controlar a intensidade dessa luz. E também ele tem a função RGB, no qual você consegue usar um pouquinho mais criativo. No começo, para quem está começando, eu acho bem legal, porque todo mundo gosta de RGB e todo mundo acha bem bacana e legal. Isso daqui é o que vocês veem muito no cenário. Normalmente eu deixo ela no cenário e eu utilizo para alguns trabalhos, quando eu preciso ser muito mobile, muito portátil. Quando eu tenho condições de levar as minhas luzes mais profissionais, de certa forma, mais luzes que eu tenho uma luz mais suave, eu prefiro levá-las. Quando eu não tenho condições, eu levo isso daqui porque já resolve o meu problema. Mas tem uma solução, tá, que vocês vão ver e eu vou explicar mais a fundo para vocês, que é essa luz aqui, no qual ela é portátil também e também você pode plugar e ela também é uma luz que eu tô testando bastante, estou gostando muito. Depois nós temos uma segunda luz, que é uma luz de estúdio, que a gente fala luz de estúdio, né? Aquela uma luz mais portátil, que é essa daqui, que é a Godox SL60. Existem diversas outras marcas hoje, Sokane, que são muito mais baratas, mas é uma luz de 60 watts. É uma luz já de estúdio, onde você consegue colocar um octabox, e é uma luz que você consegue ter um controle legal. Só que essa daqui é uma luz daylight. O que a gente fala? Luz de dia, porque ela é só 5.500 kelvins. Lembra da aula passada que a gente falou a variação dos kelvins? Então a gente fala que é uma luz de dia, que ela só fica em 5.500 kelvins e eu não consigo fazer o ajuste e o controle. Então ela é uma luz só de dia. Depois nós temos aqui um refletor, que acho que seria o próximo item. Estou falando uma sequência que seria de itens que vocês podem comprar nessa sequência. Talvez um bastão de LED, que fica mais portátil, uma luz de estúdio, e você não precisa comprar uma segunda luz para fazer complementação, ou rebater aquela luz, ou iluminar uma outra área. Você pode muito bem usar esses refletor 5 em 1 aqui, tá? No qual você tem 5 lados, o dourado, você tem esse lado aqui branco para refletir a luz normal, e aí você consegue abrir ele e trocar os lados para o lado preto, para você refletir menos luz ou até mesmo segurar a luz, né, criar um pouco mais de sombra. E se você tirar todo ele, ele vira esse difusor de luz. E eu vou explicar para vocês por que essa questão de difundir luz, luz dura, luz suave, tudo para vocês nessas aulas aqui. Primeiro vamos conhecer os equipamentos. Isso daqui é muito útil, porque você consegue dobrar ele aqui e ele vai ficar desse tamaninho, ele tem a mochinha dele. Isso daqui você consegue carregar muito simples. Aí quando você precisa utilizar, a pessoa consegue refletir a luz do sol, então qualquer luz para qualquer cena. Então isso aqui é uma das coisas, se você não tiver condições de comprar uma luz logo de cara, vai gravar durante o dia ou tem pouca iluminação, use isso daqui que você já vai conseguir refletir. Isso daqui custa muito mais barato do que uma luz dessa e vai ser de muito mais utilidade para você e você vai conseguir utilizar sempre. Mesmo tendo luzes bem mais caras, com um preço bem alto, eu continuo levando essa luz aqui, esse refletor aqui, porque ele me ajuda demais, certo? Vamos deixar ele pendurado aqui. E depois nós temos uma outra luz, um outro sistema de luz aqui, que aqui nós temos um octabox. Isso daqui é um mini octabox, no qual ele acha que é um octabox de 30 ou 50 centímetros. Depois vou explicar em vídeos futuros mais sobre isso. E aqui eu tenho uma Godox ML60, que é uma Godox no qual ela pode ser plugada na energia, ou também eu posso usar baterias, as mesmas baterias que eu uso para os bastões, com ela. E essa luz aqui é a luz que eu consigo controlar também os kelvins dela, desde 2.800 a 6.500 kelvins. Então ela não é simplesmente uma luz de daylight, né, que a gente fala. Ela é uma luz BIP, no qual eu consigo deixar tanto no tom mais amarelado, mais quente, para o tom mais frio, que é o dia nublado, que é o 6.500, que nem eu expliquei no vídeo passado.
E aqui ela tem tanta potência quanto uma Godox SL60, porque ela é 60 watts também. E depois disso, rapaziada, nós temos uma outra luz, que é uma luz que eu tenho mais forte, que daí o que vai variar delas é a quantidade de watts, a intensidade, o quão forte elas são, que eu tenho uma Aputure 300D. Então essas luzes aqui, elas vão chegar até 1.200, 2.000 watts, então quanto mais watts, mais forte, tá? Mas existem umas questões que, no meu caso, 300 watts aqui é mais do que o suficiente para o trabalho que eu faço. Tem casos que eu não chego a utilizar 100% dela. Essa luz principalmente, que é 60 watts, se você combinar com o Octabox do tamanho correto, você vai usar 30%, 20%, não chega nem a usar 100% dela. Então tudo depende da maneira com que você vai iluminar a sua cena. Então nós temos bastão de LED, nós temos luz contínua de LED, tudo é de LED. Luz contínua de LED, não é lâmpada. E nós temos essa outra luz contínua de LED, 60 watts, portátil também. E também ela é bi, que eu já expliquei. Essa é uma diferença do equipamento, tá? Mais pra frente, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu pegue cada uma dessas luzes e faça um review exclusivo de cada uma delas, porque eu tenho essa luz aqui eu tenho mais de 2 anos, 3 anos, essas também. Refletor eu uso há muito tempo, e essa daqui é uma aquisição nova que eu peguei para poder trabalhar, e vou te falar que é uma aquisição muito boa, porque ela é muito pequenininha, compacta, que eu consigo levar uma mochila muito facilmente do que essa daqui, tá certo? E aí a gente vai para a próxima aula.